Estamos de volta e em plena crise é inevitável desemprego e muita gente em busca de oportunidades. Aqui no Ceará o segmento de telemarketing parece não ter sido muito afetado. Meu entrevistado hoje é Gustavo Marinho, ele é vice-presidente da Vector. E será que existe aí alguma fórmula mágica para as empresas fugirem aí da crise, Gustavo? Queria que você falasse para a gente. Legal, boa tarde, Patrícia. O nosso segmento, na verdade, ele representa aí como o segundo maior segmento que tem empregado no Brasil. Gera em torno de 27 mil vagas, né? É um segmento que, na verdade, propicia uma inserção no mercado de trabalho no primeiro momento. E a gente está indo contra essa onda de desemprego no Brasil. Então, a gente tem contribuído aí para poder gerar essas contratações, né, no Brasil como um todo. Especificamente aqui no Nordeste, a gente tem um polo extremamente interessante. Quando você analisa as questões governamentais sobre incentivo fiscal, para você ter ideia, a gente consegue ter em algumas localidades no Nordeste que você consegue praticar o ISS a 2% e com retorno desse ISS promovendo uma qualificação nas empresas. Então, isso tem gerado uma grande oportunidade quando você olha nesse sentido. Você tem, diferentemente dos grandes centros da região sudeste, você consegue ter localidades de fácil acesso para poder construir um call center, diferentemente de outras localidades, que o tráfego, o trânsito, ele acaba gerando um impeditivo para as pessoas chegarem ao local de trabalho. Então, isso acaba sendo convidativo para as empresas se instalarem aqui na região Nordeste. Tem um ponto extremamente interessante também aqui em Fortaleza, especificamente, que a gente tem uma mão de obra, do ponto de vista qualitativo, que ela é aliada aos resultados operacionais, aos indicadores de absenteísmo, de turnover. Você consegue ter um produto atrativo quando você olha para as empresas da região Sudeste. Então, eu tenho uma diferença assim, em torno de 80% a 90% de absenteísmo de turnover menor do que daquelas regiões. E quando a conta fecha tanto para o cliente contratante quanto para a empresa que presta esse tipo de serviço. Agora eu vou fazer uma pergunta delicada. As empresas de telemarketing, elas costumam ser top 5 assim, na lista de reclamações Procon, Decon, né? Vocês fazem algum tipo de treinamento para que a de vocês não entre nesse mérito? Veja bem, Patrícia, as empresas de call center, na verdade, elas são contratadas por empresas que detêm a prestação do serviço propriamente dito. Nós temos todo um processo de acompanhamento, de direcionamento, a gente segue política e normas que são pré-estabelecidas pelo cliente contratante. Então, a gente tem toda uma política de acompanhamento, de avaliação, de meritocracia dentro das operações, que permite ser um ambiente agradável, favorável, e a gente procura constantemente estar qualificando e treinando esses nossos atendentes. O processo de reclamação, muito embora, ele parte de uma política não do atendimento prestado pela empresa que está sendo contratada, mas existe uma política, uma necessidade enquanto cliente contratante, que às vezes nós temos a necessidade de resolver um problema o mais rápido possível e muitas vezes as empresas não conseguem resolver. A gente está na cadeia para poder facilitar esse processo e ajudar para que isso não aconteça. Hoje vocês atendem a quantas empresas? Hoje a gente tem em torno, aqui em Fortaleza, a gente tem em torno de 12 empresas que estão na nossa carteira de clientes. Eu tenho clientes locais e tenho clientes nacionais. Então eu atendo aqui de Fortaleza clientes do Brasil como um todo, do norte, sul, leste, oeste, do Oiapoque ao Chuí, onde na verdade a gente faz o atendimento prestando o serviço como se fosse o cliente que estivesse atendendo. Então, a geração de emprego aqui no estado, por exemplo, está em média de quanto? A geração aqui no estado ela é muito... Eu não tenho os números exatos, no Brasil todos são 27 mil, tem crescido, só para você ter ideia, de 2006 para 2015, nós tínhamos desse market share 11,8%, que representava o volume de negócios, né, nesse segmento de call center aqui na região Nordeste. Hoje a gente está com quase 19%, fechou no 2015, então teve um crescimento de 74%, quase 75%. Então isso é fruto de ter uma mão de obra qualitativa, de termos incentivos fiscais, de termos uma política de gestão e usando metodologia acadêmica e científica para poder lidar com essa população que a gente tem. Hoje eu tenho cerca de 50% das pessoas que trabalham com a gente são pessoas jovens. A gente tem um perfil também de pessoas com idade acima de 45 anos, que é um público extremamente fiel. Então a gente consegue gerar um ciclo de vida nesse negócio maior do que acontece nas regiões sudeste. Hoje eu tenho um ciclo de vida de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses. Então isso eu consigo ter uma favorabilidade muito interessante onde nós estamos. Existe um processo migratório, e esse processo migratório aqui, especificamente em Fortaleza, ele nasceu em 2003, com um grande crescimento teve aqui de uma grande operadora que migrou alguns call centers para essa região. Então, nesse entendimento de ter um custo, uma relação custo-benefício interessante, onde você alia a questão da qualidade do atendimento
e é percebido pelo cliente final, por isso que a gente vem nesse movimento na última década com esse crescimento que é interessante para a nossa região. Agora, para finalizar rapidinho, que a gente está estourado, na contramão aí do desemprego, a empresa tem boas notícias, né? Tem vaga em aberto. Sim, nós temos vagas em aberto. A Vector, na verdade, ela se posiciona como uma empresa bem agressiva, do seu ponto de vista de trazer operações para cá. Então, assim, a gente tem um RH extremamente atuante, inclusive com tecnologia voltada para poder prover e disponibilizar essas vagas para esse público. A gente está extremamente empenhado para poder contribuir nessa contramão desse emprego grande que está no país. Deixa o site para a gente, Gustavo. www.vectorcontactcenter.com.br. Maravilha, muito obrigada e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não sai daí, até já.